Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Press Focus, um canal que vai trazer informação, conteúdo de assessoria de imprensa e para te informar melhor. Quem sabe você quer seguir nessa área? Eu me chamo Joyce Carla e eu estou aqui com a minha colega Rayane. Oi, gente, eu sou Rayane Rodrigues e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Ludmila Barbosa, que é assessora de imprensa do Santuário Nacional. Seja bem-vinda, Ludmila. Obrigada, meninas. É um prazer partilhar um pouquinho dessa área, às vezes tão despercebida, mas tão essencial para o ramo de comunicação. E vamos esclarecer as dúvidas, trazer um pouquinho do que é esse universo corporativo. Eu costumo dizer que a assessoria de imprensa ela é mais voltada para uma área corporativa, é aquela que defende a instituição, que defende a missão de uma grande corporação. Então, é uma área um pouco escondida. As pessoas costumam brilhar mais os olhos para as redes de comunicação, para aquelas atividades que são bastante conhecidas. Mas falar um pouquinho sobre aquela atividade que é escondida, mas é tão essencial, brilha os olhos com certeza. Isso que você falou é muito interessante, Ludmila, sobre brilhar os olhos, que é uma parte ali da comunicação que é tão importante, porque se você precisa divulgar seu serviço, falar um pouco da sua empresa, é a assessoria de imprensa que entra ali, não com a questão da publicidade, mas realmente do serviço, da imagem. E para você, qual é a visão da assessoria de imprensa na questão de eventos? Como que funciona? Bom, é muito interessante você falar isso, porque há pensadores que confundem um pouco o marketing com a comunicação. E é importante a gente dizer que nós, enquanto assessoria de imprensa, assessores, jornalistas, nós não somos publicitários. O marketing, ele usa a comunicação como uma ferramenta, mas ele é o marketing. E a comunicação, a assessoria de imprensa, faz comunicação meramente para informar, para entreter, para formar, para ser um formador de opinião. Quando, na verdade, o marketing ou a publicidade usa a comunicação como uma ferramenta. Mas qual é a atividade fim? A atividade fim do marketing ou da publicidade é angariar recursos, trazer atrativo para aquela marca. E assessoria de imprensa, o que, que é? É agregar valor. É você fazer colar na imagem institucional ou fazer colar na imagem do seu cliente ou daquele que você está assessorando o quê? Valor. Para que aquela pessoa seja reconhecida como autoridade, para com que aquela marca seja reconhecida, para que de forma inconsciente as pessoas, ao comprar um produto ou ao escolher aonde vai ou para um evento, tenha de maneira quase imperceptível valores positivos. Eu costumo dizer que a assessoria de imprensa em um evento, quando ela saiu despercebida, quando ninguém percebeu que a assessoria de imprensa esteve em um evento, então ali ela fez um bom papel. Porque ela não precisa ser vista, ela não deve ser vista. Ela não tem que fazer a sua interferência. Ela tem que, de forma muito subliminar, trabalhar com todos aqueles que vão conduzir o evento, mas sem ser percebida. Por quê? Porque é agregar valor, é trazer à marca informações importantes que vão ser absorvidas por todos de forma muito subliminar. E quando você fala no planejamento de um evento, quando você fala na concepção de um evento, é muito importante que a assessoria ela seja participada desde o início. Porque aquele que vai planejar um evento, ele tem uma cabeça que vai de acordo com a atividade fim. Atrair a pessoa, vai fazer o convite, mas só um assessor de imprensa ou só um jornalista, ele sabe o que vai atrair a atenção do outro jornalista. Então, de repente, o evento ele foi megamente planejado, e quando ele foi ter uma divulgação ampla, ou quando ele foi ter uma adesão, foi baixa. Por quê? Porque só um outro jornalista, só um jornalista que entende a cabeça do outro jornalista, a ponto de fazer com que aquela informação seja relevante.
Por isso, a assessoria ela precisa ser participada desde o início daquele evento, para que de forma muito assertiva seja positivo para a imagem e seja positivo também para aqueles que vão cobrir a pauta, que vão cobrir, né, a notícia. Então, acredito que não é só o fim, mas é o início e é o meio e é todo o processo. Você comentou, né, sobre essa parte escondida, né, da assessoria de imprensa. E aí a gente queria saber como que é os bastidores, né? Qual que é o processo, os pontos fundamentais para que o evento aconteça? Certo. Trazendo um pouquinho dessa percepção a qual eu vivo, que é assessorar uma instituição, primeiro nesse planejamento, quando a gente recebe as informações, vamos trazer aqui algo que é bastante fundamental para todo o Brasil, que é a Novena e Festa. A gente tem as premissas pastorais. Qual é a premissa daquele, com muitas aspas, evento, né? Que nós chamamos de atividade pastoral? É fazer com que o devoto viva aquele tema da novena ou fazer com que ele seja inserido por meio da rede Aparecida de Comunicação. Então, nessa forma, a gente traz essas premissas pastorais, a gente traz aquele planejamento e tenta distribuir de forma com que todas as pessoas sejam atingidas, seja aqueles que trabalham com o jornalismo. Então, a gente precisa pensar em uma estratégia interessante para contar para outras pessoas, porque a gente tem duas frentes enquanto assessoria. A gente trabalha em conjunto com a rede Aparecida de Comunicação, que é aquela que vai falar para o devoto, mas a gente também trabalha para aqueles que não são devotos, que são mero visitantes. Quem são eles? São esse público secundário que a gente vai tentar trazer essas informações, é a mídia secular. Então, a gente trabalha pensando naquilo que o público que não conhece o santuário precisa ver e ouvir. Seja na produção das pautas, seja naquilo que é atrativo para o visitante, seja na produção de release, pensando também naquelas pessoas que não terão a oportunidade de estar no santuário, mas de alguma forma consomem esse produto. A gente diz que o santuário ele é único para cada um. Aliás, ele é de todos, mas ele é único para cada um. Então, dentro da assessoria, o que a gente pode fazer para com que o santuário seja a casa de todos, mas seja também a casa de cada um? Então, nós fazemos esse planejamento do tema, a gente percebe como ele vai ser digerido por aqueles que são devotos e já consomem o nosso conteúdo, quanto aqueles que são visitantes e às vezes estão a passeio. Isso que você falou, Ludmila, cai assim bem no que a gente estava pensando. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui muito interessante. Ó. No evento, na novena da padroeira, da festa, por exemplo, como as ações em assessoria de imprensa são planejados? Como que vocês fazem essas ações? Como é organizado? Que você falou que tem o tema, que tem que pensar na mídia secular. A princípio, como é? Vocês se dividem para as pautas ou pede para a rede? Como que é feito? Certo. A gente tem esse contato de trazer essas pautas pastorais, um tema da novena e festa, por exemplo, e trabalha ele de forma com que todo mundo entenda que é o mesmo propósito, seja para os devotos que já consomem diariamente esse conteúdo, ou seja também para os visitantes. E a gente distribui essa pauta de acordo com os nossos parceiros. Então, de que forma o rádio vai consumir esse conteúdo? A gente vai trazer um convite, a gente vai trazer uma sonora, a gente vai trazer uma história? De que forma que a TV consome esse conteúdo? É trazendo um religioso, uma autoridade, um porta-voz para falar sobre esse assunto? De que forma que a internet, então, consome esse conteúdo? A gente pensa, eu costumo dizer para as meninas que trabalham comigo que é como se a gente fizesse um TCC. A gente vai passando no funil. Qual é o tema? É com Maria cuidar do santuário, um exemplo. Então, a gente vai trabalhando. Cuidar do santuário para quem? Vamos falar
trazer a perspectiva de Maria, mas quem não conhece Maria? Agora vamos trazer na perspectiva de Nossa Senhora, o Santuário Mariano do Mundo. Então a gente vai afinando esse conteúdo, pensando sempre no público final e pensando também quem são aqueles que estarão consumindo, sempre respeitando a linha editorial de cada um daqueles que são os nossos parceiros. Lembrando que a assessoria de imprensa faz conteúdo para outros jornalistas, que são mais criteriosos ainda, que têm o senso crítico de falar, não, essa pauta aqui não é interessante. A gente compete a todo tempo com o factual. Então, muitas vezes, a gente corre o risco de ter uma imprensa credenciada para cobrir a novena e festa. Está tudo certo para com que ela chegue ao santuário, até que acontece um grande acidente na Dutra e a mídia secular vai falar, não, esquece o novena e festa, tem o factual aqui, vamos lá cobrir o acidente. E a gente tem que tentar correr atrás desse prejuízo. O que, que é isso? Olha, você não veio, mas a gente pode te oferecer fotos, a gente pode te oferecer uma pauta, a gente pode fazer com que esse conteúdo, de alguma forma, seja desdobrada, nem que seja uma mínima citação. Então, a gente tenta se organizar, sempre trazendo esse conteúdo macro de forma individual para cada veículo. Seja um release, seja um spot de uma rádio, seja um testemunhal na TV, seja uma foto. Por isso, o imediatismo ele é muito importante. Não conseguir gravar por meio de um cinegrafista, então eu vou tirar uma foto do meu celular, eu vou escrever um texto aqui pelo próprio WhatsApp, mas sempre prezando por esse imediatismo, entendendo os vários públicos para que o público final seja atingido. Pensando nas pessoas, né, que estão cursando comunicação e querem entrar, né, para fazer assessoria de imprensa, qual dica você daria para quem está começando? Olha, são inúmeras dicas, mas para quem quer seguir a assessoria de imprensa, tenha o gosto por pessoas, entenda o outro e entenda os tipos de mídia que nós temos hoje, né, como trabalho. A assessoria de imprensa ela pode ser focada em uma grande corporação, mas ela faz comunicação para todos. Então você precisa entender daquele conteúdo transmídia, como uma única pauta conversa com o rádio, como ela fala na TV. Então é importante, na minha visão, trazer essa perspectiva de gostar de pessoas, cultivar relacionamento, porque uma hora você precisa dizer não para aquela pessoa que quer trazer uma pauta que não agrega valor à sua imagem, mas no dia seguinte você precisa dela para trazer valor à pauta, ao assunto que você quer dar vazão. Por isso é importante cultivar o relacionamento, ter uma boa lida com pessoas, ser educado, ser cordial, ter networking. Isso é muito importante para quem trabalha em assessoria, porque tudo é feito por meio de um relacionamento. E também entenda dos tipos de conteúdo que você terá que trabalhar, porque às vezes a pauta ela é muito boa, o assunto é muito importante, mas a forma que você elaborou não é apropriada para a TV. E aí você acaba perdendo o tempo, o time, porque a outra pessoa foi cobrir o factual e a sua pauta não estava pronta. Então, às vezes, é muito mais sobre o tempo, sobre o formato, do que a qualidade. Às vezes, a sua pauta estava maravilhosa, mas não estava no formato adequado. Então, você sabendo perfazer um caminho por esses nossos veículos de comunicação e tendo no tempo exato, às vezes o produtor precisa fechar o jornal, ele está com um buraco ali e a sua pauta chega no momento certo para que ela seja preenchida. Ou às vezes está faltando espaço e aí a sua pauta não está bem estruturada, é a primeira a cair. Então, é ter o olhar atento às pessoas, ao relacionamento, ter esse olhar voltado também para a mídia de comunicação e ter o tempo certo. A contextualização da comunicação é muito importante também.
E para finalizar aqui, já que você falou do networking, também da questão de ter uma boa relação, como funciona a parte dos comportamentos, né? Essas soft skills que são tão faladas hoje em dia. Já que a gente está na reta final, se quiser falar um pouquinho, dar um conselho também para quem está nos assistindo, ó, você quer se preparar para o mercado de trabalho, quer ter uma boa convivência também, porque é essencial, principalmente a nossa geração Z. Então, é necessário, ela que vai estar no mercado de trabalho, que vai te enviar um release. Vamos escutar um pouquinho agora a Ludmila falar sobre isso. Obrigada por tocar nesse assunto que eu gosto bastante. Eu digo que as habilidades técnicas, elas atraem, mas só o comportamento faz com que a pessoa permaneça. Então, esteja atento a todos os conceitos de um bom comportamento. Chegue no horário, tenha a humildade de reconhecer quando você não está acertando, porque todos nós, com muitos anos, eu tenho 10 anos de profissão e estou constantemente aprendendo, a velocidade da informação é muito rápida, então a todo momento você aprende algo, com todas as pessoas você aprende algo. Eu acredito que se eu passar aqui mais tempo, vocês vão me ensinar algo que aprenderam. O fato de convivermos com outras pessoas já nos faz aprender algo. Então, ter essa habilidade de entender que todas as críticas são para nos construir é fundamental nos dias de hoje. E trazer os comportamentos, aqueles princípios que nós aprendemos em casa, do bom dia, do boa tarde, da gentileza, do cuidado. Isso é muito valioso nos dias de hoje. As pessoas estão perdendo a noção do que é ser pessoa. Estão focando muito no que é ser profissional. O que é ser profissional? Eu vou treinar um bom inglês, eu vou treinar uma boa habilidade técnica, mas como você é como pessoa? Então, trazer a pessoa para dentro do seu ser profissional. Nós, enquanto profissionais, jornalistas, comunicadores, namorados, maridos, enfim, qualquer pessoa que tenha ali a sua multitarefa no mundo social, é um subproduto do produto principal. Qual é o produto principal? É o ser pessoa. É aquele princípio que quando você não tem mais cargo, não tem mais namorado, não tem mais amigo, quem você é? São essas habilidades, são esses princípios que nos fazem ser quem nós somos. Então, é importante a gente olhar para dentro de nós também, enquanto profissionais, muito legal, mas enquanto pessoa também é importante garantirmos aquilo que nós estamos esquecendo enquanto essa sociedade do consumo, essa velocidade do desempenho, a gente esquece de priorizar o que é tão importante. A gente quer fazer sempre o urgente e esquece do importante. Na vida não é só apagar incêndio, né? É sempre planejar para que o incêndio não aconteça, que é muito também do que acontece com o gerenciamento de crise na assessoria de imprensa. Não é só apagar fogo, não é só responder a uma crítica, mas é cuidar da sua imagem, da sua reputação antes que aconteça algo negativo. Muito obrigada, Ludmila, por ter aceitado o convite de vir aqui no nosso programa, por compartilhar um pouco da sua experiência, sobre o que você aprende diariamente, né? E, Joyce, quer falar alguma coisa? Quero agradecer também, Ludmila, por participar com a gente. E se você quiser deixar um agradecimento aí pro pessoal de casa. Agradeço vocês, meninas, por esse cuidado, esse carinho. As portas estão abertas para vocês conhecerem um pouco mais do que é assessoria de imprensa ali no dia a dia. E agradeço também a todo mundo que está acompanhando, entendendo um pouco mais desse trabalho que é tão importante, que você certamente foi impactado, mas não conhece o trabalho de uma assessoria de imprensa. É isso, pessoal. Nós estamos encerrando por aqui o primeiro episódio. Você pode conferir os demais no nosso canal do YouTube. E lembrando, como a Ludmila falou, não importa muitas vezes o cargo, mas sim o nosso coração, a nossa humanidade. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima! Até!